Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Hoje, então, começou, né, a semana, na verdade, o De Olho no Green de ontem já foi da segunda-feira, mas eu gravo nesse momento na segunda, então começamos a semana, né? Tivemos hoje, eu acompanhei alguns jogos do De Olho no Green, o Valor venceu, o risco do dia tá lá. Por incrível que pareça, o CSK com um jogador a mais, porque o visitante tinha um expulso, estava ganhando o CSK aí por 1-0, deixou empatar no final, acabou, né, tirando o nosso 100% aí de hoje. Aí teve outro jogo que bateu também, se eu não me engano, e tem o Londrina agora na parte da noite. O outro jogo que bateu foi o da Suécia, ficou 3-0, a gente recomendou over 1,5, então bateu também com uma odd boa, tá? Uma odd boa também. Então, no fim, eu acho que o mais tranquilo que eu acreditava, né, ser mais tranquilo foi o Red do dia. Tem o do Londrina agora na parte da noite também, eu vou acompanhar. Mas enfim, vamos para os jogos desta terça-feira, dia 8 de agosto, 8/8, né? Nós temos aqui PSV contra o Sturm Graz. Deixa eu só colocar aqui. Aí, agora sim. Nós temos PSV contra o Sturm Graz. É um jogo, né, o primeiro encontro entre eles ali da qualificação, né, são as semifinais da qualificatória, das eliminatórias, não sei, mata-mata, como você preferir, para se classificar, né, na fase de grupos aí da Champions, beleza? Então nós temos aqui um PSV que, na minha opinião, é superior, é favorito, vai jogar em casa. Não jogou até agora ali na preliminar, porque justamente se classificou um pouco mais à frente já. E nós temos o Sturm Graz, que não é um time ruim, né? Não é um time que também já veio direto classificado praticamente para essa fase. E, cara, eles se encontraram duas vezes em 2021. Nas duas vezes, nas duas situações, o PSV conseguiu, né, vencer, tanto em casa quanto fora, venceu até melhor fora do que em casa. Foi na Liga Europa, na fase de grupos. Mas, pô, é um PSV, a gente vê claramente um time, na minha opinião, um time favorito, né? Eu vejo a equipe do PSV com mais peso, digamos assim, mais peso, né? E vem como favorita, não é à toa. É um jogo arriscado? Pode-se dizer talvez o risco do dia? Não. Acho que tem jogos mais arriscados que eu vou estar passando aqui para você, mas eu vou de back PSV, tá? Se você quiser confirmar no live, eu prefiro muito, tá? É um bom jogo, um back PSV? É, mas se você confirmar no live, fica perfeito. Confirma no live. O PSV chegou, começou a jogar bem, começou a ir para cima, buscar o gol realmente, jogar melhor e mostrar, confirmar a superioridade, aí você vai e busca esse back, beleza? A odd tá boa, não vai mudar tanto também. E aí, se sair o gol muito cedo, aí infelizmente a gente fica de fora, mas é um bom jogo para você confirmar no live, beleza? Joguinho também para 1,5, tá? Se você quiser acompanhar no live aí. Hafnarfjordur contra o Vikingur Reykjavik. Nós temos aqui um bom jogo, né? Islândia, a gente sabe como funciona. Nós temos aqui um histórico do time da casa, em que dos últimos 10 jogos, 8 deles tiveram pelo menos 3 gols, certo? Nós temos um visitante que dos últimos 10 jogos, 7 deles, né? 7 deles tiveram pelo menos, aliás, 6. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. Não, 7 deles tiveram pelo menos 3 gols. O Hafnarfjordur em casa, dos últimos 10 jogos, 9 deles tiveram pelo menos 3 gols. E o visitante fora de casa, dos últimos 10 jogos, mantém a mesma média. 7 deles tiveram pelo menos 3 gols. Pô, eu acredito muito nessa média aí, cara. E ó, dos últimos jogos do Vikingur fora de casa contra o Hafnarfjordur, os últimos 4 todos tiveram pelo menos 3 gols. E num geral, encontro entre eles aí todos os últimos, ou melhor, 4 dos últimos 5 jogos também tiveram pelo menos 3 gols. Eu vejo um histórico muito bom das equipes para over 2,5 FT, né? Não tem outra. São duas boas equipes. Né? O Hafnarfjordur vem aí de um 2-3, um 4-2. O Vikingur vem de um 6-0. Então eu gosto muito desse jogo para um over 2,5, 3 gols na partida. O histórico deles é muito bom, muito positivo. E a Islândia a gente já sabe como funciona. A odd é aproximada aí de 1,55 no momento que eu analisei esse jogo, beleza? Próximo jogo. Jogo difícil, jogo de 2-1, de virada, né, do River. Eu vou pelo histórico das equipes aí. Nós temos 3 jogos 0-0 do Inter, mas foram
no Brasileirão. Né? Foi contra o Bragantino, foi contra o Palmeiras, foi contra o Cruzeiro. Cruzeiro que está sendo um time chatinho, né, de under. Palmeiras que teve uma fase mais ou menos. Bragantino não entendi muito bem, porque o Bragantino é um time para over também, até a gente analisou esse jogo em que deu head pra gente aí. Aí tem esse contra o Coritiba fora de casa. Beleza, não é dos melhores aí, 1,5, né? Mas o River me anima. Nós temos aqui apenas esse 0x0 e esse 1x0 que era jogo de Copa, tá? Jogo difícil. Beleza. Aí o Inter em casa tem aqueles 2-0x0, mas todo o restante 2 gols pelo menos. Né? E nota-se que na Libertadores ele não teve 0x0. Né? Nós temos bons jogos na Libertadores, 4 gols, né? E aqui, fora de casa, o River permanece aquele 0x0, 1x0 aqui e mantém a mesma média de 80% dos jogos aí, com pelo menos 2 gols. Mesma coisa, Libertadores vem muito bem, obrigado, pelo menos para gols, tá? O que eu vou nesse jogo? Over o MFT. Cara, eu não vou dizer que é o risco do dia, tá? Eu acho que assim, ó, hoje, né, nesta terça-feira, nós não vamos ter o risco do dia. Eu peguei 4 entradas, tem dia que eu pego aqui e trago 4 entradas, 5 entradas, todas sem risco nenhum, digamos assim, né? Não tem o risco do dia. Tem dia que eu venho aqui, pego 3, 4, 5 entradas e tem a do risco do dia. E vai ter dia como esse, que digamos que todas as 4 entradas são um risco do dia. Não porque são ruins, não porque são muito arriscadas, mas tem um certo risco. Por exemplo, Back PSV. Por que tem o seu risco? Porque é o primeiro jogo do PSV ali, mesmo que seja nessa fase preliminar. Nós não temos um embasamento, né? Muito, pelo menos, tem um confronto deles em 2021, mas eu não tenho embasamento no pré-live para confirmar muito esse favoritismo do PSV, por mais que eu acredite, certo? Por mais que tenham números do PSV que confirmem isso, mas tem um certo risco porque é o primeiro jogo, é o jogo de ida, tudo pode acontecer, né? E o Rafina Jordur, 2,5, né? 3 gols, é uma quantidade um pouco maior. Internacional, é over 1,5, o jogo de ida já foi 2-1, então River fora de casa, Inter em casa, tem tudo isso. E aí, Toluca, que nós vamos aí, over 2,5, over 1,5 não tem odd. É um jogo bom? É um jogo bom, não dá para dizer, porque o Toluca dos últimos 10 jogos aqui, nós temos esses 2-0-0 e esse 2-0. O resto todos tiveram pelo menos 3 gols. Jogos muito bons, 4-1, 4-1, 4-3 nesse campeonato aqui, né? Depois tem 4... Perdão, aqui não tem corte, é isso mesmo. Depois tem um 4-2, tem um 4-1 lá embaixo, 3-1. Então, muito bom, né? O Toluca em casa mantém a mesma coisa, tem aqueles 2 jogos 0x0 atrapalhando, depois todos os outros jogos tiveram pelo menos 3 gols. Nós pegamos o Minnesota aqui nos últimos 10 jogos. Cara, o Minnesota, todos os últimos... 9 dos últimos 10 jogos tiveram pelo menos 3 gols. Teve só esse 1x1 que atrapalhou aqui. E o Toluca, aliás, o Minnesota fora de casa, nós temos aqui também 9 dos últimos 10 jogos tiveram pelo menos 3 gols. Então uma média até um melhor, eu acho, do que o jogo aquele do Rafina Jordur que a gente observou, certo? Então, um 2,5 aí. Só que é aquele negócio, por isso que eu disse, não tem um risco do dia, mas cada entrada tem o seu risco, tem a sua peculiaridade, beleza? PSV, recapitulando já, aproveitando aqui. PSV, então, back PSV, vitória do time da casa, é o primeiro jogo deles ali, né? Tem o jogo de ida, tem o jogo de volta, então tem aquela incerteza até pedir para confirmar no live. Rafina Jordur contra o Vikingur é um bom time, é um bom campeonato, são bons times, né? É um bom campeonato, bom histórico também, para um over 2 MFT, 3 gols na partida. Internacional contra o River Plate, cara, pode-se dizer o risco do dia? Talvez, né? O PSV eu tô na dúvida ali porque eu gostaria de confirmar no live, mas é um bom jogo também. Mas o Internacional River Plate over no MFT, 2 gols na partida, beleza? E para finalizar, Toluca contra o Minnesota, over 2 MFT, 3 gols na partida, fechou? Pessoal, esses são os jogos para esta terça-feira, jogos um pouco mais arriscados, então se você quiser usar uma stake, né, reduzida ou quiser, sei lá, acompanhar todos eles no live, confirmando você pega, enfim, aí fica da sua escolha, beleza? Mas foram esses os jogos e as nossas oportunidades nessa terça-feira. Espero que a gente tenha um 100% aí
com essas odds maravilhosas. E peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Amanhã nós estaremos em live aqui 2h55 da tarde, beleza? 14h55 estaremos em live aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificação que quando a gente estiver em live, quando tiver conteúdo novo aqui, todo dia tem De Olho no Green aqui no canal, você recebe a notificação e pode estar acompanhando. Fechou? Pessoal, se inscreve aí no canal, então deixe seu like. No link da descrição você também encontra o link da Sala Pro. Acesso à Sala Pro, se registra, aproveita, você terá muito mais oportunidades. Fechou? Tamo junto. Espero vocês amanhã na live 2h55 ou no De Olho no Green às 7 horas da manhã. Fechou? Valeu, pessoal!